Pessoal, se continuar travando, vocês me avisem, tá? Porque aqui para mim não aparece que está travando agora. Melhorou? Boa noite, Clícia. Agora sim. Melhorou para você Sim, também? para mim também. Agora vejo você. Ah, agora a Clícia diz ali que tá Sim, ok. sim, sim. A Miriam, pessoal, é paraguaia, tá bom? Mas ela fala um pouco do nosso português e vai conversar com a gente hoje sobre os vistos, né? Os tipos de visto. Dá só mais uns minutinhos para ver se entra mais gente, porque eu acabei tendo que sair porque estava travando. Boa noite, Elisa. Boa noite, Francisco. Boa noite, Maicon. Será que tá escutando bem, Maicon? Então, vou pesquisar aqui. Ah, obrigada. Que agora eu estava travando, tive que encerrar e abrir de novo. Já são 7h10. Se vocês que já estão na live quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, tá bom? E aí a Miriam começa a explicar e depois o pessoal que for entrando vai perguntando as dúvidas deles, tá bom? A Miriam está à disposição. O Sem Michael, eu problema. sei que, o Michael, eu sei que tinha uma dúvida e até fiquei com a mesma dúvida que ele depois que ele comentou ontem. Eu só Aham. não lembro, eu só não lembro exatamente como é, mas é a respeito, Miriam, de quando você já recebe o seu visto permanente e tudo, né? A, a sua identidade paraguaia também. Se você Sim. tem que registrar isso em algum órgão para poder, não sei, do MEC, alguma coisa assim, para poder constar já com esse registro. Olá, boa noite, tudo bem? Vou me apresentar primeiro, tá? Eu sou a Miriam, Isso mesmo. é, eu faço documentação, eu sou gestora faz 6 anos e meu portunhol, não sei se vai ser muito claro, né? Mas eu sou administradora, contadora, faz 15 anos que eu me formei na faculdade UP e sou gestora faz 6 anos. Sou casada, vivo aqui em Cidade do Leste, tenho 2 filhas. Então, essa seria é, a Miriam, né? É, então, com respeito à sua pergunta, é assim.
Uma vez que você tem a identidade paraguaia, quem registra é a polícia, né? Você tem um número de identidade paraguaia que você vai manter sempre. Por quê? Porque a identidade paraguaia tem 10 anos de validez, tá? Hum, Depois de 10 anos, você renova novamente e mantém o número mesmo. Não é que, eu acho que no Brasil você se troca de estado, muda o número, né? Aqui não. Aqui em todo o Paraguai mantém esse número de identidade, tá? entendi. Na verdade, foi bom o esclarecimento dessa da identidade, mas a pergunta do Michael é sobre o RUI, o registro que você tem que fazer no Ah, MEC. do MEC, o RUE. Isso, Não, isso. na verdade, você no MEC só registra uma vez. Por quê? Porque para quem é estrangeiro, o MEC registra com o número de resolução. E eles registram com o número do RG e o visto migratório, tá? Ah, Por entendi. quê? Então, quando eu... Porque tem vezes que no histórico figura o número do RG e eles registram com o número do RG. Não tem Ah, como então, conta a identidade. então, o que acontece é que quando eu venho do Brasil, eu trago meu histórico, meu certificado de nível médio, e isso é mandado para Assunção para ser feita uma convalidação, e aí automaticamente já fica registrado no MEC. Sim, isso. Tem que ser. O histórico, ensino médio, tem que ser ensino médio, não fundamental. Tem que ser Uhum. ensino médio apostilado. Que é apostila? O apostilamento é um convênio de vários países, a apostila da AIA, que é para quê? Para ter validez fora do país de origem, né? No caso, no Brasil, para ter validez aqui. Como é um país de Mercosul, não precisa tradução. Então, mandamos no MEC junto com a cópia simples do RG e do visto migratório, tá? Com isso, damos ingresso, aí demora uns 30, 40 dias, tem vezes que um pouquinho mais demora. Logo, o MEC emite um documento que chama resolução. Com esse documento que emite o MEC, aí já está registrado, já está convalidado esse documento para ter validez aqui no Paraguai, que é a exigência das faculdades, né? Ah, entendi. E, e assim, começando pelo princípio, eu acabei de chegar no Paraguai, vou dar Isso, entrada, passar ali pela fronteira. sim, O ideal, se eu errar nisso, você me corrige. O ideal seria que eu passasse ali e pedisse o permisso, né? E isso me dá sim, direito a ficar no Paraguai por 90 dias, é isso sim. mesmo? Isso. Esse permisso seria para quem é turista. Vamos supor Hum, que você vem para estudar aqui no Paraguai, você já se registrou em uma faculdade, então o ideal seria você ter esse permisso e já logo fazer o visto migratório, tá? Seja, entendi. porque agora tem dois vistos que são os dois provisórios, que tem validez de 2 anos. Isso, Então, esse visto migratório de 2 anos pode ser o visto Mercosul ou visto Nova Lei, tá? Tem dois, como eu falei, dois tipos de visto migratório. entendi. E então, tá, eu entrei e quanto tempo eu tenho depois, já fiz o meu registro na faculdade, provavelmente já vim com essa matrícula feita, né? Sim, Quanto tempo eu tenho para dar entrada no visto provisório? Me fizeram essa pergunta. sim. Aí depende, a faculdade dá um tempo de 1 ano, 6 meses, depende da faculdade. Como eu falei, o ideal seria que quando você já esteja registrado em uma faculdade, já faz o documento. Porque tem vezes que tem controle policial, tem vezes que tem controle se as pessoas moram lá em Foz, tem vezes que tem controle da aduana. E ele Sim. notificam e dão 24 horas para eles ter já pelo menos um protocolo do documento. Então, Ah, para entendi. evitar todo esse problema, então já faz o documento. Tem vezes que você pode esperar, depende da faculdade, né? A faculdade dá um prazo, como eu falei. Uhum.
Então, não é nem questão da faculdade, né? Se eu estou andando pelas ruas do Paraguai e eu sou parada pela polícia, se eu não tenho nenhuma documentação que prove que eu estou legal certinho aqui dentro, isso pode me dar problema. Isso Então, o pode ideal seria que eu chegue e já dê entrada no meu visto provisório, certo? ser. Isso, pelo menos organizar. Por quê? Porque quando você dá ingresso, já está em processo. Vamos supor que você vai dar ingresso, está em processo mais ou menos uma semana. Geralmente dou uma semana para que eu possa organizar a documentação, logo para que a pessoa possa ir na imigração dar ingresso no visto. Dar ingresso Hum, no visto migratório e tem um protocolo justificando esse processo e a imigração dá 90 dias de prazo para entregar esse visto migratório, a carteira uhum. migratória, tá? Essa carteira migratória é uma admissão temporária que a pessoa estrangeira vai ter para andar aqui no Paraguai. Entendi. Então, com esse protocolo, se eu sou parada, não tenho nenhum problema, porque isso prova que eu estou em processo de documentação. Isso mesmo, sim, assim mesmo. E como que funciona? Que documentos exatamente eu tenho que apresentar para poder fazer o visto provisório? Então, como eu falei, tem dois vistos provisórios. E, Um que é o Mercosul e outro que é a nova lei. O Mercosul, geralmente eu recomendo para quem está começando a faculdade. Por quê? Porque tem 2 anos e logo renovar pela permanente, tá? Logo uhum, faz identidade com validez 10 anos. E o visto Mercosul é aquele visto nova lei, é para quem já está fazendo curso superior e é necessário urgente ter a identidade paraguaia. E essa identidade vai ter 2 anos de validez com essa nova lei, tá? entendi. Então, eu pode, quem quer pode fazer a nova lei também. Só que logo vai ter que renovar. A Muito rápido. imigração vai entregar o visto permanente e vai entregar logo a identidade. Só que vai ter vai ser doble o gasto que vai ter pela identidade, né? Vai gastar 2 vezes, porque logo vai ter que trocar essa identidade com 2 anos, né? 2 anos que Sim, você disse. vai renovar. O número vai ter sempre o mesmo. Não vai trocar o número, mas vai ter que renovar. Por Uma quê? Porque renovação. 2 anos de validez, né? Entendi. E E, a documentação depende do visto. Se você faz o visto provisório, que é o visto Mercosul, com a xerox simples do RG e a certidão de nascimento ou casamento original. E cópia caso, cópia simples, sim. do Caso RG e certidão de nascimento ou casamento. ou Isso tem que estar casamento, apostilado? não precisa que esteja apostilado. Pode ser tem que ser original mesmo, Uhum, tá? Não pode ser cópia, tem que ser uhum, original. E aquele outro visto, que é o nova lei, aí sim, exige um pouquinho mais de documento, tá? Por quê? uhum. É, é, porque é quase como um visto permanente, porque logo vai ter a identidade. Aí precisamos do antecedente criminal, que tem que estar apostilado, da certidão de nascimento ou casamento apostilada, é, cópia simples do RG, cópia simples do permisso de 90 dias, que é aquele que você faz na aduana, tá? Uhum, Foto 3x4. Esse seria a documentação, tá? entendi. E quanto custa o visto provisório? O visto provisório atualmente o custo um inicial de 800 mil guaraníes. Para quê? Para que eu possa recordar da documentação que a pessoa tem que levar na imigração, tá? Porque você faz legalização no consulado, antecedente aqui no Paraguai, e logo paga a taxa migratória, tá? Que a taxa migratória é mais ou menos em torno a 1.700.000 guaraníes. Entendi. E Tem, o depende. visto, sim, e o visto, aquele que é a nova lei, é um pouquinho mais caro, porque é mais documentação, tá? Entendi. O prazo é o mesmo para os dois. Uma vez que você dá ingresso no visto, aí a imigração entrega no mesmo prazo.
não tem diferença. Os dois, eles dão 90 dias. Na verdade, um pouquinho mais demora, de 90 dias, mas ele entrega quase o mesmo prazo, os dois. Entendi. Esse visto nova lei, eu não entendi muito bem como que, em que aspecto ele se encaixa. Por exemplo, medicina, eu cheguei, estou aqui estudando medicina, não Sim. solicitei minha documentação, deixei o tempo passar e aí de repente eu preciso que saia muito rápido e aí eu solicito esse visto, é assim? É, na verdade, você, quando chega, pode fazer também, porque a Tá. diferença de um do outro é que um você pode ter logo a identidade paraguaia, e o Mas outro você não. a questão da condição que eu tenho que, não tem nenhum pré-requisito que eu tenha que me encaixar para fazer um ou outro, né? Não, Eu não. tenho essa opção, eu posso fazer um dos dois. Pode fazer os dois, chegando. Ou, vamos supor que você está fazendo o quarto ano, quinto ano da faculdade, você precisa com urgência fazer já a identidade, porque vai fazer internato. Sim. Aí, esse seria o recomendável. Por quê? Porque a lei migratória, o ano passado, em torno de outubro, novembro, mudou a lei migratória. Antigamente podia fazer com diploma de curso superior direta permanente, É tá? isso que eu queria fazer essa pergunta. Você chegou onde eu queria perguntar, porque uma pessoa lá do YouTube me fez essa pergunta. Vanessa, eu vi falar que pode fazer se eu já for, se eu já tiver uma graduação superior no Sim. Brasil, né? Aí eu falei para ela, olha, eu acho que mudou, mas eu não tenho certeza. Então é verdade, mudou isso aí, agora já não funciona assim. Agora já não. Por que mudou a lei migratória? Porque tinha muita gente que com 20 anos já tinha diploma. Era um diploma falsificado que eles apresentavam. Então, a lei migratória mudou. E geralmente a gente espera muito para fazer a última hora da documentação. Então, eu fazia direto a, a permanente. Porque logo tinha uma identidade, né? Sim. E agora mudou. Faz aquele, em vez de esse documento que é com diploma, fez o visto nova lei com direito a ter a identidade. Como eu falei, vai dirigido mais para quem já está fazendo quarto, tem já curso superior, quarto, quinto ano, e tem que ter já a identidade paraguaia. Aquela pessoa que realmente está numa emergência mesmo, né, do Sim, visto. isso. E, e o visto permanente, a listagem dele é essa do visto de urgência, né? Toda essa documentação Sim. que você me falou. Isso. Pode fazer. Quem já vem aqui agora e quer ter identidade porque tem que trabalhar aqui ou conseguir algum trabalho e precisa da identidade, pode fazer também. Isso não tem problema. Só que tem validez 2 anos. Logo de 2 anos, ele tem que trocar novamente. Vai fazer todo o processo. Vai fazer o visto, vai solicitar na imigração o visto é, permanente, né, nesse caso, porque ele já conseguiu fazer o visto provisório de 2 anos. Renova pela Uhum, permanente e logo faz a identidade com 10 anos. Seria assim. uhum. E o A ENDE Clícia me mandou. que faz imigração, o visto migratório é imigração. É o ENDE aqui. E você tem um documento que chama radicação, tá? Se nessa radicação você não pode fazer na polícia, que é o ente que faz a identidade paraguaia, tá? Entendi. Hein, a É assim. Clícia nos pergunta assim, ó. Eu tenho o visto permanente porque tenho diploma de enfermagem e pós-graduação em obstetrícia. É válido ainda? Ela tirou antes da lei, então ainda vale. No caso dela, ainda vale, né? Quem tirou antes, Sim. É, agora, com essa mudança da lei, o visto migratório permanente tem validez 10 anos, tá? 10 anos. Antigamente não tinha data de validez. Agora, com essa troca, a imigração dá 10 anos. Mas como o ano passado mudou a lei, então ainda está vigente esse documento permanente. Logo, essa pessoa tem que tirar a radicação para logo fazer o processo da identidade paraguaia. Que ela colocou também que não tinha identidade ainda, por isso que ela está perguntando. Então, ela pode prosseguir com o processo já em busca da identidade. E, Ainda vale porque ela fez antes, né? sim, sim, é válido aí. E, e, pessoal, eu quis trazer a Miriam aqui para falar, porque eu escuto muitas perguntas que aparecem para mim no YouTube.
E o que que sim, acontece? A gente tem duas realidades. Você vai escutar a gente falando coisa aqui e vai dizer, ah, eu entrei no Paraguai e demorei 2 anos para fazer meu visto. Então, o que que acontece nesses casos? Você pode terminar a faculdade, tudo bem, né? Você já saiu o seu visto depois de 2 anos, você fez, você termina a faculdade e quando você vai solicitar o seu diploma, o órgão responsável vai dizer como que essa pessoa fez um curso de 6 anos, se só tem 4, né? Dependendo do tempo, 4, 5 anos que ela se encontra dentro do Paraguai. sim, Então, até que você prove que demorou, que não sei o quê, né? Você vai ter todo um gasto, você vai ter todo um transtorno. Então, o que eu e a Miriam estamos falando aqui é do que realmente a lei pede, né? Mas você vai ver casos que as pessoas entram, sim, demoram muito a fazer o visto e depois vão ter esse tipo de problema. Então, eu quis trazer a Miriam para falar com vocês sobre isso tudo certinho, porque é feito dentro da lei, né? É feito da forma certa e a Miriam sim. foi a pessoa que fez o meu permanente, o provisório eu fiz em Assunção ainda, mas quando eu cheguei aqui, eu tinha que fazer o permanente, a Miriam que fez o nosso permanente, meu, das minhas filhas e do meu esposo, e foi super tranquilo, recolheu a documentação, ela passa para a gente um comprovante, né, de toda a parte financeira que a gente passa para ela estar fazendo o visto, então é uma pessoa bem correta, e eu quis trazer para que vocês tenham ela em mente, caso vocês venham e precisem fazer a documentação, porque aí a gente tem outro caso também, né, Miriam? Pessoas que você paga para fazer a documentação e aí some com o dinheiro da pessoa, já escutei casos Sim. assim também. Na verdade, aqui E tem aí, muito gestores fazem, só que, como você falou, pega o valor, a documentação e some, nunca mais, né? Tem pois é, muito caso, sim. No, o problema é a documentação logo para conseguir novamente, né? exato. É um problema. E aí some os Então, documentos da pessoa. enquanto a que você falou, Valéria, o documento, quando você chega, ideal seria você já fazer esse documento, né? Uhum. Porque quando você vai fazer a identidade, a polícia questiona essa parte. Por que você agora está fazendo? Que ano está fazendo? Eles perguntam que ano da faculdade você está fazendo. E por que agora você faz, né? A imigração não questiona tanto, mas a polícia, quando você vai fazer a identidade, aí é o problema, né? Porque é incompatível, né? A pessoa fazer um curso de 9 anos e tá ali já 2 anos sem fazer, 3 anos. A gente sabe que Sim, cada um tem uma realidade, então vai depender dos seus problemas pessoais, mas sim, a informação é isso, né? Não deixar para depois fazer justamente na hora que entra para não ter nenhum tipo de problema. sim, E o é visto por isso. permanente, Miriam, hoje ele está saindo por quanto? Porque outra pergunta que me fizeram é assim, Vanessa, eu cheguei e fiz o provisório, né? Com quanto tempo eu tenho que, antes que o provisório vença, eu tenho que fazer a solicitação do visto Visto permanente. permanente? Isso. Isso. O visto permanente se faz logo da provisória, agora, né? Tem Água 90 dias. Santa. Sim, vamos supor, você tem o visto provisório e tem 2 anos de validez. Você pegou e você tem que ter em conta que tem 2 anos de validez para você renovar. Com 90 dias antes da data de validez, você tem que ter em conta 90 dias, porque está dentro do prazo de renovação. Não Uhum. tem que esperar até chegar o dia de vencimento, porque aí vai perder a data de validez e vai vencer esse documento. Aí tem que refazer novamente todo o processo, Ah, tá? então o que você diz é que se eu deixo esse visto provisório Aí vencer para poder perde solicitar, eu tenho que recomeçar o meu isso, processo. porque perde a cidadania. Então, Uhum. você 90 dias antes está dentro do prazo. Vamos supor que falta 6 meses e você quer renovar esse documento. Não se pode, porque a imigração não vai pegar o documento, porque ainda não está dentro do prazo de renovação, tá? Uhum. Aí, para isso, o custo para iniciar o documento é 600 mil guaraníes mais a taxa migratória, que a taxa junto com a radicação fica em torno de 2 milhões e 500, mais ou menos, tá? Eu não tenho mais ou menos, não tenho em mente o valor exato, mas seria assim o valor.
E o processo para chegar ao visto, a imigração entrega no mesmo prazo, tá? Eles, para você renovar esse visto, eles pegam o visto provisório, eles ficam com o visto provisório original e entregam um protocolo justificando o ingresso do documento, Entendi. entende? E aí a pessoa fica utilizando esse protocolo, né, no mesmo caso do provisório na rua, caso ela seja parada. Isso. Outro caso, vamos supor que vem as pessoas para estudar aqui e depois de 2, 3 anos, eh, eles vão se transferir no Brasil. Hum. Não precisa ter identidade paraguaia. Com o visto migratório um dia, aí a faculdade tem que ter visto migratório e a documentação do MEC, que é os documentos necessários para ele estar com a documentação, né? Aí eles entregam, solicitam na faculdade o pacote de transferência e eles entregam. Não é necessário que tenha identidade paraguaia. Só que tem que Entendi. ter o visto migratório um dia, Tem tá? que ter um dia com visto, entendi. Com visto. E, E a e, documentação do MEC. e é uma coisa interessante, porque me perguntaram isso. Vanessa, se eu estou estudando aí e preciso transferir para o Brasil, como é que funciona essa questão da documentação se ainda não estiver pronta, né? Então a Sim. pessoa só com. E se ela tiver só com o protocolo, mesmo assim ela consegue fazer essa transferência? Suponhamos que ela O está no processo de trocar do provisório para o permanente, mas ela só está agora com o protocolo do permanente. Ela consegue também, não tem problema. geralmente a faculdade tem que ter o visto mesmo. Uma Ah, cópia do visto eles exigem. Sim, a faculdade entendi. sim. É necessário que o visto mesmo tenha chegado, só não é requisito que ainda esteja com a identidade. Sim. Aí, uma vez que a faculdade a faculdade depende do prazo, né? Geralmente tem faculdade que entrega a documentação. O pacote de transferência vem um certificado onde fala o ano que está, outro certificado de estudo onde fala que é reconhecido pelo CONEX e Uhum, outro que é o conteúdo onde está as notas, o programa, todas as matérias, o conteúdo de cada matéria. E tem aquele outro que é o programa. Geralmente é 4, 5 documentos, tá? Uma vez que a faculdade entregue a documentação, esse documento passa pelo apostilamento da AIA aqui do Paraguai, tá? ah, interessante. Uhum, Passa pelo MEC para carimbar e logo passa pelo apostilamento. Por quê? Porque esse documento vai assinado pelo reitor, pelo secretário-geral da faculdade. uhum. Só que tem validez aqui no Paraguai. Para sair do país, ele tem que estar legalizado, tem que estar, como eu falei, carimbado pelo MEC e apostilado, para ter validez fora do Paraguai. Pode Eu- ser no Brasil, Argentina, Bolívia, todo país que esteja dentro do país da AIA, né? entendi. É mais ou menos o mesmo procedimento quando eu venho para o Paraguai trazendo minha documentação apostiladinha, né? Tudo que eu preciso É o trazer mesmo, apostilado. isso mesmo. Tem faculdade, como eu estou eu mais ou menos estou no dentro, eu falo sempre com os estudantes. Tem faculdade que exige que tem que ser traduzido, mas depende da faculdade, né? Ah, entendi. Tem Vai ver que faculdade que não exigem porque estamos dentro do Mercosul, mas tem faculdade que exigem sim ou sim que seja traduzido de espanhol ao português, né? Ah, entendi. E outra pergunta sobre a identidade, no caso a identidade brasileira. Me perguntam se que, eu assisti vídeo no canal de alguém e lá a pessoa dizia que a minha identidade brasileira tem que estar longe de vencimento, né? Longe da data que ela vai vencer. Então, isso é verdade? Eu tenho que, se eu vou vir para cá e minha identidade falta aí 2 anos para vencer no Brasil, o ideal seria que eu tirasse outra no Brasil para poder me cobrir o tempo que eu vou ficar dentro do Paraguai os 6 anos? Geralmente não. Aqui nossa identidade tem 10 anos de validez. Eu olhei e na maioria do RG brasileiro não tem data de validez, né? Tem entes que se reclamam esse 10 anos. Não Na sei se verdade, agora.
licença, na verdade não é que o nosso tenha 10 anos, venha com a data de 10 anos. O requisito que a pessoa me disse, que viu num canal de alguém, é que a identidade, dizia no vídeo que a identidade não podia ter mais de 10 anos, entende? Tem, Teria que ser mais recente. hum, na verdade, os tempos que eu faço documentação nunca tive problema. Tem Não, né? algum que é muito velho, que já é quando era bem menino e tinha, agora tem mais de 40 anos. Aí sim, já é um problema, né? Porque nem a assinatura é igual. Uhum. Aí sim, Aí seria mais. Nesse aí nesse caso, caso sim. tem Nesse que caso, mudar, não tem jeito, né? tem que mudar, sim. E tem alguma coisa mais assim que geralmente os estudantes perguntam mais para você? Então, aqui estava olhando, o que mais pergunta também quando são de pais paraguaios, né? Se eles podem fazer a documentação, por lei, tem uma forma de fazer a identidade diretamente a identidade, se você tem mãe, pai, ou esposo paraguaio. Por lei, pode, né? Faça Ah, que diretamente a identidade com validez de 10 anos. Logo, passa a documentação, porque você vai levar o documento na identificação, que é o ente que faz a identidade. Esse expediente passa logo, você tem 30 dias para levar na imigração esse documento, né? Para que ele logo entregue para você o visto permanente, tá? uhum. Então, por lei, esse seria, porque tem mãe, pai ou esposo paraguai. Só assim, Ah, não é entendi. porque você tem tio, tem vezes que perguntam também. Meu tio é paraguaio, você é esposo? Não pode. Tem que ser mãe, pai ou esposo. Os quatro Parente direto, né? parentes direto tem que ser. Ah, É, uma informação interessante, essa eu não sabia também. sim, sim. E a respeito de mais alguma coisa, te perguntam assim com muita frequência? É, seria isso que mais pergunta, né? Mãe, pai, custo. Eu mais Me as perguntas que mais faço. Só para ficar claro, assim, em torno de, se você fosse falar para um estudante, uma pessoa que vai vir, né? Olha, você tem que guardar tanto para o visto permanente. O valor hoje, assim, né? A gente não vai fazer o câmbio, mas hoje, se eu fosse solicitar o visto permanente para você, já com a erradicação da identidade, quanto sairia? O custo seria em guaraníes mais ou menos em torno a 3 milhões. 3 A milhões. nova lei, sim. Entendi. E outro um pouquinho menos, sim. 3 milhões hoje, Porque eu não olhei o câmbio, mas deve dar R$ 2.800 por aí. mais ou menos, sim. Porque a taxa migratória subiu muito. Hum, É por isso, a taxa migratória, o custo da documentação não é muito, mas a taxa migratória que é bem alta. entendi. E o bacana da gente contratar, pessoal, alguém assim para fazer assessoria, porque quando a gente está aí no Brasil, a gente pensa assim, ah, eu vou chegar e eu mesma vou e vou fazer e tal. Mas quando você chega aqui dentro do Paraguai, pessoal, mas se você já chega e começa a estudar, você não tem muito tempo, né? E os É, órgãos públicos aqui no Paraguai, assim como no Brasil, a gente toma muito tempo para poder ir e resolver tudo. Então, bacana de contratar assessoria de alguém para o visto é essa questão. A pessoa vai, né, Miriam, vai resolver tudo e é, você já vai te entregar ali o documento praticamente pronto. Você só tem que acompanhar num dia certo, que a Miriam geralmente marca antecipado, e aí você acompanha até a imigração e lá vai assinar os documentos que você tem que assinar. Mas caso você mesmo tente fazer, você tem que ir num órgão, ir em outro, mandar documento para Assunção. Então, é, assim, eu acho que é bem corrido, né, para quem já está estudando mesmo correr atrás de tudo isso. Então, a assessoria vem, vem bem a sim, calhar sim, nesse momento. sim, E sim. deixa eu ver se das minhas perguntas aqui ficou mais alguma coisa. Os documentos eu já perguntei quantos fica, né? Você falou que o que mesmo tinha que estar apostilado, ô Miriam, para o visto permanente. Para o visto permanente,
permanente, para o visto nova lei tem que estar apostilado a certidão de antecedentes criminais, tem que ser criminais da Polícia Federal, Tá, tá? ok. Não é estadual, porque tem aquele que é estadual ou federal, tem que ser federal. E a cópia da certidão de nascimento ou de casamento. Isso seria para fazer o visto nova lei. Agora, para fazer o visto para renovar da provisória para permanente, tem que apostilar um documento que se chama custeio, que esse documento tem que assinar a mãe da pessoa ou o pai, pode ser, se é casado, esposa ou esposo. Não E pode ser tio. o que seria exatamente esse custeio? O custeio seria um documento onde fala que a pessoa faz o pagamento da faculdade, Ah, o seria, estu, seria como, sim, desculpa, seria como um sponsor, né? Alguém que se responsabiliza com isso, o seu custo dentro do país. isso, curso completo, a estadia até terminar a faculdade. É um Entendi. É, compromisso que vai ter essa pessoa pelo estudante. Mas tem que ser mãe, pai, esposa, esposo. Não pode ser, não, meu estudo está pagando o meu padrinho, minha tia. Não, não pode assinar. Por mais parente de. que, por mais que na verdade esteja pagando, a lei migratória exige que tem que ser mãe, pai, esposa, esposo. É Ah, certo. Informação interessante, eu não sabia disso. É, em relação à criança, Miriam, vamos supor, vem um casal e tem dois filhos ou um filho, né, que seja, é, tem que fazer o visto para essa criança também, certo? sim, tem que fazer. E as A etapas. criança, como é menor, tem que fazer a mãe, sim ou sim, ou o pai. Um dos dois tem que fazer sim ou sim o visto migratório, porque é menor. Mas na hora de dar ingresso para a documentação do menor, tem que estar os dois, a mãe e o pai, tem que estar presente para assinar esse documento. Ah, então, para eu entender, não é necessário, vamos supor que o marido, a mulher vai estudar e vai trazer o filho E- junto, o marido vai até morar aqui com ela também. Só Sim, que ele não é obrigado que ele faça o visto permanente, mas a criança aí ela tem que fazer, mas na hora de assinar essa documentação, os dois têm que estar juntos. isso. Os dois têm que estar, Ah, sim, mas assim ele mesmo. não necessariamente tem que ter o visto. Não, não é necessário. Só que um dos pais tem que fazer. Entendi. É assim. Claro que é menor, né? É E, menor, sim. e em questão da documentação da escola da criança, você sabe alguma coisa sobre isso? Você costuma fazer esse trabalho também? Vamos supor que eu estou Sim, chegando, tenho uma criança e, bom, eu não sei, né, em que órgão eu tenho que levar essa documentação da escola. sim. Você faz esse É, trabalho também? sim, se é que esse menino, essa menina já estava estudando no Brasil, traz o expediente lá da escola e o Uhum. mesmo processo que apostila e manda no e-mail para reconhecer, para que logo continue, tenha a escola atual, tenha um expediente desse ano anterior que ele fez no Brasil, né? O mesmo processo. Gente, o expediente é o histórico, tá bom? O É o histórico escolar, teórico, sim. tudo que a pessoa teve nessa escola de documento, a pessoa traz, o histórico Isso. e tudo reconhecido direitinho para poder dar entrada, que seria o expediente que a Miriam está dizendo. Sim, para É, poder continuar. Geralmente a escola aqui do Paraguai, quando é escola privada, dá um tempo para organizar, né? Dá uhum, um tempo vamos supor que você vai ficar 3 anos, ele dá um tempo para entregar esse documento, para você se organizar. Só que logo que você vai, vamos supor que você já tem que voltar novamente já, ele não, a escola não vai entregar os documentos se você não entregou o histórico anterior. Aí vai travar, tá. sim, Então, suponhamos que eu vim estudar e tal, e de repente, não vou transferir minha faculdade para o Brasil e tenho que sim, levar essa criança. Se eu não sim. tiver entregado, a escola também não vai ter Aí, como me entregar essa aí não tem documentação. como, não tem como, sim.
No Brasil também acontece muito assim também, porque se a criança não apresentou a documentação, né? E o custo dessa documentação de visto da criança tem valor diferente, Miriam? Eu mesmo. Eu Eu mesmo mesmo. porque é a mesma documentação. E o custo do reconhecimento do histórico no MEC também é o mesmo, é 400 mil guaraníes, Ah, que mais ou menos entendi, ficaria em torno a R$ 350. entendi. Bom, as minhas perguntas aqui, Miriam, terminaram. Não sei se você tem mais algum aí que te fazem Uhum. sobre prazo Na dessa verdade. documentação. Não, né? Enquanto a identidade, vou falar sobre a identidade, né? Vamos supor Ok. que você já tem o visto migratório permanente, tá? Você já pegou e já tem a radicação. A radicação tem um tempo de 6 meses para você dar ingresso na identidade, Hum, tá? É, uhum. você tem um tempo de 6 meses. Se você não tem radicação, não pode fazer identidade paraguaia, tá? É, Então, quem, a quem radicação. emite essa radicação é a imigração, tá? Entendi. Vamos supor que você pegou a radicação, mas venceu essa folha, porque uma folha azul, agora acho que é amarelo, né? Trocou. Amarelinho. Amarelinho, sim. Então, venceu esse documento, você pode solicitar novamente, paga o custo da radicação, que é 201 mil guaraníes. Paga, e tem 6 meses de prazo para você fazer a identidade paraguaia, Ah, né? então, vamos supor, eu fiz o meu visto permanente, o ideal é que eu já pague esse visto com radicação. Com a E quando. radicação. E aí, beleza. Saiu o visto ficou pronto agora, já vem esse papelzinho da radicação para mim, né, junto com o meu visto que saiu. Sim, E aí eu tenho 6 meses daí para frente para estar solicitando essa identidade. isso. E a identidade, o ente que faz a identidade é a polícia, Hum, tá? uhum. É E assim. caso eu não faça dentro desse período de 6 meses que me deram, eu tenho que pagar mais 200 mil Guarani Para e, solicitar. e aí eu volto a ter 6 meses de prazo. Isso. Aí você Ah, pegou entendi. novamente, já se organiza o documento de identidade. Ah, entendi. E, e é legal saber, porque esse prazo de 6 meses, eu quase, quando chegou o meu visto, eu não tinha essa informação e eu lembro que eu quase perdi, ficou bem ajustadinho o tempo. Acho que Sim, você observou quando eu levei para sim, você sim. fazer. Isso. E, É e assim é mesmo. bem isso. É fazer o documento direitinho, sabe? Para não ter problema. É como eu falei no início, vocês vão ver vários casos. Vocês vão ver pessoas que chegaram, deixaram os anos passar e não fizeram, e depois vocês vão escutar a história que essa pessoa teve problema. Vocês vão Sim, escutar a pessoa falando que entrou e não deu entrada, a polícia parou e deu problema. Então, assim, vocês sim, vão escutar de tudo um pouquinho. Então, para não ter problema, o ideal é fazer o visto assim que você entra. Então, já venha preparado, né, com a quantia reservada do visto, para você sim. já entrar, dar entrada e não ter nenhum problema aqui É dentro do melhor. Paraguai. Eu Bom, a minha. vou contar um caso que eu tive quando estava começando já a fazer a documentação. Eu tive um caso de um aluno de uma faculdade aqui que parou a polícia, porque geralmente para homens, né? E Aham, ele mostrou o visto migratório e a polícia falou que não, que esse não era documento válido. E não, eu falei para eles, se é documento válido, porque é um documento provisório, você não pode ter identidade, porque o processo é visto migratório provisório, permanente, logo identidade. Então, claro. esse documento vale. Ele falou para mim, nossa, eu tinha andado por aí e a polícia parou. Ou seja, para quem não sabe, assusta, né? Verdade, tá Assusta, vendo? A importância de vocês terem a informação. sim, Essa pessoa não tinha informação, que o visto provisório sim valia como documento. como A documento. polícia parou ele e falou para ele que não, que aquilo não valia como documento, né? E aí a Sim, pessoa deve ter passado toda uma situação porque não tinha informação de que sim estava com documento válido dentro do Paraguai. É muito isso. importante, antes de vir, saber
algumas coisas sobre o país, e, sabe? Se informar direitinho para que quando chegar e você passar por uma situação como essa, você saber sobressair diante daquela situação, né? Sim. Bom, Miriam, acho que vamos encerrar. Eu Tá queria te agradecer pela bom. disponibilidade. Queria dizer, você quer deixar seu Instagram? Sim, Quer falar seu vou Instagram? deixar. Vou Então, deixar. e aí, já fala aí seu Instagram, que é para as pessoas que querem fazer visto quando entrar aqui, fazer o visto com você e não ter problema. Ó, é, não sei se tenho aqui. É esse Miriam G. Bertinez. Olá. Tá me ouvindo? Agora sim. Eu vou É, deixar, na verdade, meu número de telefone. Pode ok, ser? pode ser. Pode. Então, qualquer dúvida que você tenha, alguém aí será aclarado, tá? Miriam. Gente, já peguem a caneta e o telefone aí para você, a caneta e o papel, para vocês anotarem aí o Sim, telefone da Miriam, então. Ela está sendo mais gentil ainda e vai passar o telefone. E sim. aí, qualquer dúvida que ficaram, vocês podem entrar em contato com ela no WhatsApp. Olha, a Miriam já colocou aí para vocês o telefone. E, e aí vocês podem entrar em contato com a Miriam e tirar todas as dúvidas como fazer quando vocês entrarem no Paraguai. E também através do telefone é até mais fácil, né, Miriam, É falar, porque é mais mais rápido. fácil. É. Sim, é Não, Miriam, verdade. queria te agradecer pela disponibilidade, viu? Muito obrigada Agradeço a por estar com a você. gente aqui. Desculpe aí se no começo tivemos aquele imprevistozinho. Quando E você vamos quiser. nos... Agradeço muito por dar esse espaço para mim e para qualquer dúvida que você tenha à disposição, tá bom? Tá bom, pessoal, escutaram, né? Qualquer dúvida é só falar com a Miriam aí no WhatsApp. Gente, muito obrigada a presença de vocês também. Foi um prazer estar aqui. E qualquer coisa a gente faz outras lives depois para Sem esclarecer outras problema. coisas, tá bom? Muito boa noite a Tchau, todos. Tchau para vocês. tchau, 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 Miriam. tchau, tchau.